Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco inicia a mais longa viagem de seu pontificado. Santo Padre vai à Ásia e Oceania, onde visitará 4 países. No Ângelus, Papa pede paz na África e lamenta episódio em Santuário de Recife. A Arquidiocese de Brasília lança projeto voltado à valorização da mulher e combate à violência doméstica. Secura e temperaturas elevadas. Setembro começa com uma nova onda de calor em várias partes do Brasil. Em Romaria Centenária, fiéis do Rio de Janeiro visitam Nossa Senhora no Santuário Nacional de Aparecida. No Espírito Santo, o movimento Mães que Oram pelos Filhos celebra 10 anos de missão. E veja como foi o encontro Amigos da Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco voltou a pedir paz na África e lamentou o triste episódio de sexta-feira, quando o teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Recife, desabou e fez vítimas. Foi durante a oração mariana do Ângelus neste domingo. Na cidade de Recife. Francisco iniciou o Ângelus rezando pelas vítimas do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, em Recife, que provocou a morte de 2 pessoas e deixou 25 feridas durante a distribuição de cestas básicas. Prego anche per le vittime dell'incidente avvenuto nel santuario Nossa Senhora da Conceição. Rezo também pelas vítimas do incidente ocorrido no santuário em Recife, no Brasil, que o Senhor ressuscitado conforte os feridos e as suas famílias. O Papa rezou por Burkina Faso, na África Ocidental, onde um ataque terrorista matou cerca de 150 pessoas em agosto. Centinaia di persone, dalle quali donne e bambini. Centenas de africanos, incluindo mulheres e crianças, foram mortas e outras feridas. Expresso as minhas sentidas condolências às famílias das vítimas. A voz dos inocentes é sempre ouvida por Deus, que não fica indiferente ao seu sofrimento, expressou Francisco ao se referir ao conflito na Ucrânia. Sono vicino al martoriato popolo ucraino. Estou próximo dos ucranianos atingidos pelos ataques às infraestruturas energéticas. Além de deixar mortos e feridos, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem eletricidade e água. Ao refletir sobre o Evangelho de Marcos, em que Jesus fala do que é puro e impuro, Francisco disse que ser puro não é lavar as mãos diversas vezes e depois alimentar sentimentos malvados, como ganância, inveja e orgulho, e exortou que isso é ritualismo que ferem a alma e fecha o coração. Não se pode sair da Santa Missa e depois fazer comentários malévolos e desprovidos de misericórdia sobre tudo e todos, ou mostrar-se impiedosos na oração e em casa tratar com frieza e distância os próprios familiares. Ao encerrar, o Papa afirmou que fomos feitos para a verdadeira pureza, aquela que Deus nos dá se lhe permitirmos expulsar de nós toda sombra de egoísmo. E rezou a Maria Puríssima para que nos ajude a fazer da vida um culto agradável a Deus. Um culto gradito a Deus. O Papa Francisco iniciou hoje a maior viagem de seu pontificado. Em 12 dias, visitará 4 nações, na Ásia e Oceania. A semana começou com a viagem apostólica do Papa Francisco para a Indonésia, Timor-Leste, Papua Nova Guiné e Singapura. As palavras fé, oração, compaixão, fraternidade, harmonia e esperança estão nos temas e lemas. Na peregrinação mais longa do seu pontificado, vai percorrer cerca de 32 mil quilômetros com 4 fusos horários diferentes. O Papa embarcou no aeroporto Fiumicino no final da tarde de hoje, com retorno ao Vaticano na sexta-feira, 13 de setembro. Durante a viagem estão previstos 16 discursos em italiano e espanhol. Serão abordados o diálogo e a convivência harmoniosa entre as religiões, a reconciliação social, mudança climática, o equilíbrio entre a velocidade econômica e tecnológica e o desenvolvimento humano, social e espiritual dos povos, evangelização e refugiados. Na manhã de ontem, o Santo Padre foi à Basílica de Santa Maria Maior
onde rezou diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani, protetora do povo romano, confiando-lhe a sua viagem. Ao meio-dia, no Ângelus, pediu a todos oração pelos frutos de sua peregrinação. Per il frutto di questo viaggio. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Uma das maiores romarias que visitam Aparecida no interior de São Paulo celebrou 122 anos de existência. Fiéis e peregrinos da Arquidiocese do Rio de Janeiro visitaram a Mãe Aparecida no Santuário Nacional. A Santa Missa foi presidida pelo arcebispo do Rio, cardeal Orani Tempesta, na manhã de sábado. Sacerdotes, bispos, auxiliares e fiéis do Rio de Janeiro participaram da celebração eucarística na Basílica de Aparecida. O momento marcou a peregrinação de número 122 ao Santuário Nacional. E nesse ano, com Maria, queremos rezar na intenção de todos. A minha devoção à Nossa Senhora, mas desde criança, desde a minha infância, justamente ali, com a devoção à Nossa Senhora, depois com a juventude. E ali na minha cidade, tivemos muitas oportunidades das várias missões populares que traziam justamente Nossa Senhora. No próximo ano, a Igreja Católica vai celebrar o jubileu e os fiéis da Arquidiocese Carioca se preparam para viver o Ano Santo. Estamos dando oração, preparando o jubileu, para que nós, enquanto igreja, vivamos esse tempo de oração, pedindo ao Senhor que nos dê cada vez mais reconciliação, perdão, esperança e paz. A primeira romaria da Arquidiocese do Rio de Janeiro ocorreu em 1900, no ano jubilar. A peregrinação se intensificou 31 anos após a visita da imagem original de Nossa Senhora Aparecida à Arquidiocese Carioca. Quem vem ao Santuário Nacional para agradecer, nunca volta para casa de mãos vazias. A gente leva realmente aquilo que a Mãe de Deus nos traz, que é essa vontade de cumprir sempre a vontade do próprio Senhor, de fazer com a nossa vida o sim, como Maria também nos exemplifica, nas nossas atividades pastorais, no nosso dia a dia, enfim, onde nós estivermos, sejamos sempre presença de Deus como ela exemplifica para a nossa própria vida. Teve peregrino que soube ressignificar a dor pela intercessão de Nossa Senhora. Ano passado eu perdi meu marido. Eu fiquei numa depressão, se não fosse Nossa Senhora Aparecida, aí estou aqui com a doação para emendar o padre, que ele vai passar aqui, das nossas alianças. A romaria é centenária e se renova ao conquistar o coração da juventude, que reconhece o carinho e colo da mãe. Ela é minha mãe, minha advogada, minha protetora. Ela é tudo na minha vida. Eu acho que eu não seria nada sem ela. Sou devota dela tem 2 anos e eu sou muito orgulhosa de ter ela na minha vida. Na volta para casa, o ônibus com os romeiros da paróquia Santos Anjos, no Leblon, sofreu um acidente na BR-465. Dos 45 passageiros, 20 ficaram feridos e receberam atendimento no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Felizmente, não há vítimas com ferimentos graves. Em nota, a Arquidiocese do Rio de Janeiro informou que acompanha a situação dos feridos, prestando a assistência necessária. A TV Canção Nova estreou nesse domingo o programa Luz para os Meus Passos. O telespectador agora terá aos domingos uma experiência de formação bíblica que o ajudará na compreensão do Antigo Testamento. Luz para os Meus Passos tem como objetivo refletir leituras de difícil interpretação no formato de perguntas e respostas, conduzidas por Frei Gilson e dirigidas a Dom Francisco Falcão. O objetivo é fazer com que as pessoas possam, com clareza, compreender a palavra de Deus. Vai tirar muitas dúvidas. Antigo Testamento tem palavras muito difíceis, textos muito difíceis, e com a ajuda de Dom José Falcão, vamos meditando textos difíceis que vão se desvelando pouco a pouco para nós e ficando mais fácil a compreensão. O programa vai abordar temas como a origem das Sagradas Escrituras, a teologia, a aliança de Deus com a humanidade e as etapas da história da salvação que estão presentes no Antigo Testamento. O Luz para os Meus Passos vai fechar com chave de ouro seu domingo, sempre às 9 da noite, aqui na TV Canção Nova. Para que as pessoas tenham mais veneração pela Escritura Sagrada, para que elas se alegrem com esse manancial, para que elas sintam necessidade de conhecer, de meditar, de rezar e de praticar a palavra de Deus. Meu conselho é, domingo à noite você agora tem compromisso,
e assista os programas com a sua família, que vai valer muito a pena. Bíblia, então, no ambiente grego, passou a significar um único livro. A Arquidiocese de Brasília lançou oficialmente no fim de semana o projeto Não Temas Maria. Inspirado no Evangelho de São Lucas, a igreja local pretende tomar as ações pastorais para valorizar as mulheres e o combate à violência doméstica. O lançamento começou com palestras que reforçaram a importância de defender a dignidade das mulheres com ações práticas. O programa foi anunciado pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa, na solenidade de Corpus Christi. Nós queremos que a proteção das mulheres aconteça a partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus. É da riqueza da fé que nasce a proteção das mulheres. De acordo com o levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a ameaça de violência contra a mulher cresceu 16% em 2023. Os dados são alarmantes e motivaram a criação do projeto Não Temas Maria. O tema da violência nem sempre é diretamente tratado, né? Então é importante que a igreja assuma esse papel de instruir as pessoas. O programa Não Temas Maria vai promover ações de formação pastoral em todas as paróquias da Arquidiocese de Brasília para promover o acolhimento adequado de vítimas de violência doméstica. Os agentes serão estimulados a tomar ações concretas de prevenção e apoio às mulheres vítimas de violência com o apoio de movimentos e associações de leigos. Nós vamos começar alguns processos de formação de alguns grupos para a criação de grupos de acolhida nas paróquias, né? Isso já de uma forma mais imediata, mas é um processo, né? Aline e Silvio são casados há 25 anos e durante esse tempo passaram por muitas dificuldades. Eles são membros da Pastoral Familiar e vão participar do projeto de acolhida das mulheres. O agente pastoral, ele tem que ser formado, né? Ele tem que formar e ter um trabalho de conscientização também dentro da própria igreja, da base da igreja, para que perceba os sinais que às vezes as comunidades passam. E é no seio da família que as crianças, os meninos principalmente, vão encontrar essa formação, né? O respeito com a irmã, o respeito com a mãe, isso tudo a gente aprende em casa. A secretária da Mulher do Distrito Federal elogiou a iniciativa da Arquidiocese de Brasília. A gente precisa de oração? Precisamos, mas a gente precisa também de ação. Então, assim, com certeza nós vamos criar políticas públicas mais próximas a essas comunidades. A cada 16 segundos, um golpe de estelionato acontece no Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além das fraudes no ambiente virtual, golpistas ainda se utilizam de chamadas telefônicas para persuadir a vítima e, assim, roubar dados pessoais e recursos financeiros. Ao receber a ligação da agência bancária, Aline foi instruída a fazer uma espécie de proteção de seu cartão de crédito. O contato era um golpe, prejuízo de mais de R$1.000 de sua conta. Me explicaram, né, que meu cartão tinha sido tentativa de uso numa loja virtual. Quando pede para entrar no aplicativo, eles falam os dados, né, vai falando quais são as telas do aplicativo que você está entrando. Quando eu percebi o que aconteceu, eu já estava fazendo um Pix para bloquear a minha conta. Várias são as modalidades de golpes bancários aplicados. Para prevenir esses casos, são indicadas algumas dicas, como sempre confirmar com os canais oficiais do banco, caso receba ligações ou mensagens suspeitas. Você sempre tem que negar e não tem que trocar mensagens. E depois, liga no telefone do cartão, ou seja lá de que instituição for, e comunica, olha, está acontecendo isso, é verdade? A Federação Brasileira dos Bancos alerta que as instituições não costumam pedir informações pessoais por ligações. Ele não vai ligar pedindo para você número de conta corrente, não vai pedir senha, não vai pedir CPF, nada disso. Quem sofreu um golpe deve fazer um boletim de ocorrência e comunicar imediatamente ao banco. O banco, sim, é obrigado a ressarcir. De duas formas: amigavelmente ou não, ou judicialmente.
A melhor coisa que a vítima tem que fazer, o consumidor tem que fazer, é imediatamente informar a partir do momento que ela percebe que acontece a fraude. Os bancos prestam todo atendimento, mas fazem toda uma análise prévia para ver de que forma que ele pode solucionar aquele problema da pessoa. A Aline tem esperança de recuperar o seu dinheiro e alerta outras pessoas. Eu fiz esse alerta para todo mundo, me expus mesmo, eu quis falar com o máximo de gente que pudesse correr o risco disso acontecer, né? A primeira metade do mês de setembro deve ser marcada pela onda de calor. Algumas regiões do país já estão em alerta por causa das altas temperaturas a partir de hoje. A estiagem e a baixa umidade do ar aumentam o risco de queimadas. O mês de setembro se inicia e com ele mais uma onda de calor. Tá forte, tá bem seco o ar, tá difícil para respirar. É ruim também para fazer atividade física, você tem que se hidratar mais. Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando um aumento anormal das temperaturas. Este fenômeno é o que se chama de ondas de calor. O Instituto Climatempo alertou que na primeira quinzena de setembro, o tempo seco vai permanecer. Sexto período de temperatura acima do que é comum, a gente vem numa sequência de dias muito secos, tá? Essa onda de calor, ela chega num contexto, né, de um Brasil que agora começa a ter mais radiação solar, começa a ter temperaturas mais elevadas de setembro em comparação aos últimos meses, uma alta pressão que a gente chama aqui no meio meteorológico, que se estabelece em médios níveis, ela inibe a formação de qualquer nuvem de chuva e, consequentemente, joga as temperaturas lá para cima. De acordo com meteorologistas da Climatempo, as ondas de calor nesta época do ano já são comuns em boa parte do Brasil, principalmente em áreas centrais do país. Ainda em um cenário de baixa umidade do ar, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta em relação às queimadas, que ainda vão permanecer por alguns meses. A gente fiscaliza, a gente vistoria os pontos que têm possibilidade de reignição do fogo ou até mesmo de terem um novo foco. Então, a gente indo a olhar, né, de perto, em loco, esses focos, a gente consegue combatê-los imediatamente para que eles não se alastrem. Amanhã voltaremos com novas informações aqui de São Paulo. Como vimos na reportagem, setembro começa com temperaturas acima da média e pouca chuva. O bloqueio atmosférico não permite que as frentes frias avancem e sem nuvens carregadas não vai ter chuva e a nova onda de calor chega com força nessas regiões que estão na cor vermelho no mapa. Podemos destacar o estado do Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e parte do Paraná. Na região sudeste, a terça-feira será de sol, ar seco e alerta para a baixa umidade do ar. Esse calorão aliado à baixa umidade afeta também a maior parte do centro-oeste, com risco de novos focos de incêndio, principalmente no Pantanal mato-grossense. Amanhã pode chover de fraco a moderado, de Salvador a Natal, no Rio Grande do Norte, mas o tempo segue firme e seco no Piauí, Maranhão e Ceará. No norte do país, há possibilidade de pancadas de chuva na faixa norte da região. Mas entre o Acre, sul do Amazonas, Pará e Tocantins, o calorão continua e a baixa umidade do ar continua sendo um sinal de alerta. Os termômetros marcam mínima de 11 graus em Porto Alegre, 16 graus no Rio de Janeiro e máxima de 36 graus em Manaus e 41 graus em Cuiabá. A gente encerra falando justamente da baixa umidade do ar. Quem está nessas regiões deve se hidratar, tomar aí a sua garrafa d'água, pois, segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade ideal é de 60%. Mas Cuiabá vai estar na terça-feira com apenas 17%, Campo Grande com 16% e Goiânia com apenas 11%. O Brasil soma este ano mais de 200 mil casos prováveis de chikungunya, segundo o Ministério da Saúde. Até o momento, cerca de 160 mortes foram confirmadas. Minas Gerais é o estado com mais registros, 159 mil ocorrências. Um incômodo no ombro. Esse foi o primeiro sinal de chikungunya em Tatiana.
No início, a estudante de educação física suspeitou de uma lesão, mas logo vieram outros sintomas. Achei que era lesão mesmo, por exercício, por dormir mal, alguma coisa do tipo. Aí com uma semana começou os sintomas de dengue. Aí nariz muito entupido, voz fanha, sentindo muita dor de cabeça. Os sintomas da chikungunya podem ser parecidos com os de outras arboviroses como dengue ou zika vírus. No entanto, alguns sinais da doença, como as dores nas articulações, podem persistir por meses. Diferentemente de outras arboviroses, a chikungunya tem uma predisposição a uma cronificação. Então, a pessoa continua mantendo os sintomas depois de 30, 60, 90 dias, podendo em algumas pessoas durarem meses ou anos esses sintomas. Tatiana teve dores nas articulações por 3 meses. Até as atividades mais simples do dia a dia foram comprometidas. E não consegui calçar chinelo, pé muito inchado, não consegui calçar sapato. Na primeira semana não consegui tomar banho sozinha, porque o braço não levantava, tudo travado. Esse vírus, ele tem um tropismo maior para manter uma inflamação crônica, principalmente das articulações, mas também existe uma característica individual de predisposição. Portanto, aí 15, 20, 30% das pessoas, em alguns estudos até um pouco mais, vão desenvolver esses sintomas crônicos. Após um tratamento com 2 medicações, conseguiu voltar com a rotina de treinos. Eu treino todos os dias, eu corro, eu faço musculação, sou da área do esporte e ficar sem treinar durante 3 meses me deixou depressiva, me deixou muito triste. Eu engordei quase 10 quilos porque comecei a comer doce, coisa que eu não como. Então a ansiedade atacou demais, mas graças a Deus depois desses 3 meses passou e voltei com minha vida normal. Uma coisa que funciona muito também é fisioterapia, terapia ocupacional para a reabilitação da pessoa. A rede social X, antigo Twitter, segue suspensa no Brasil. A decisão é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, por decisão unânime, optou por confirmar o despacho do ministro Alexandre de Moraes de manter a empresa fora do ar no país. A decisão de manter a plataforma X suspensa vale até que a empresa cumpra algumas decisões impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, como acatar decisões da Justiça de bloquear perfis com conteúdos antidemocrático ou criminoso, pagar as multas aplicadas por desobedecer ordens judiciais, que somam mais de 18 milhões de reais, e indique um representante legal da plataforma no Brasil. A primeira turma da Suprema Corte decidiu por 5 votos favoráveis seguir o entendimento de Alexandre de Moraes. O valor da multa foi questionado pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas esse pedido ainda não foi analisado. Moraes solicitou que as contas da empresa Starlink, propriedade de Elon Musk, fossem bloqueadas para garantir o pagamento das multas. Fazer com que os sócios da Starlink respondam pelos problemas que a X tem causa um problema jurídico. Isso afasta investidor estrangeiro, isso atrapalha todo o ambiente negocial, atrapalha toda a forma como os contratos são feitos. A plataforma X já havia descumprido algumas decisões do Supremo Tribunal Federal para suspender e bloquear contas e perfis. A empresa fechou o escritório em território nacional no dia 17 de agosto, alegando que Alexandre de Moraes ameaçou prender a então representante legal da empresa no país. Elon Musk, dono do X, que passou a ser investigado no Supremo, diz que não aceita cumprir as decisões judiciais de Moraes por acusá-las de censura. No Brasil, a plataforma X tem mais de 21 milhões de usuários. O Código Civil brasileiro exige que as empresas estrangeiras que atuem no país precisam manter um representante legal. Ela é obrigada a estar sobre a égide da legislação brasileira. O que é isso? A cumprir não só o fato de ter uma referência aqui no Brasil, mas cumprir também outras determinações da legislação brasileira. Sepultado ontem em Sergipe o corpo da ex-senadora Maria do Carmo Nascimento Alves. Ela estava internada em um hospital de Aracaju desde a última segunda-feira, após ser diagnosticada com câncer do pâncreas. Maria do Carmo foi proprietária da geradora que hoje pertence à TV Canção Nova.
O velório reuniu familiares, amigos e autoridades. Maria do Carmo Alves, 83 anos, foi a primeira mulher eleita senadora de Sergipe em 1998. Este é um momento de grande importância na minha vida. Marca meu primeiro ato público como senadora, cumprindo o mandato que honrosamente o povo sergipano me confiou. Foram 3 mandatos no Senado Federal. Trabalhou na Secretaria de Estado durante os governos do marido, João Alves Filho, falecido em 2020. Em seu legado, a criação de projetos sociais, serviço público às comunidades carentes e mulheres. Dona Maria deixa uma saudade enorme, mas também uma marca do trabalho, do amor ao próximo, da entrega. Para mim, uma das maiores mulheres sergipanas de todos os tempos. Devota de Nossa Senhora, Maria do Carmo tem uma relação profunda com a comunidade. Auxiliou na aquisição da primeira geradora da TV. Desde então, daqui de Aracaju, o sistema Canção Nova de Comunicação expandiu o sinal, evangelizando todo o Brasil. Eu poderia ter vendido a TV por 13 milhões de reais. Mas ela terminou vendendo por 4 milhões e meio a prestação para que essa televisão, nas mãos desse grupo, fosse instrumento realmente da verdade, do bem, do reino de Deus para o povo. Só essa semana, várias vezes, ela estava repetindo muitas histórias. E alguma das histórias que ela repetiu várias vezes essa semana foi a história da Canção Nova. E hoje em dia, minha filha, a Canção Nova está até em Israel, até na Terra Santa. E ela repetiu isso várias vezes. Então, assim, eu acho que foi das partes mais marcantes e mais importantes da história da vida dela. Fiéis e moradores do Morro da Conceição, em Recife, participaram no sábado da Santa Missa presidida por Dom Paulo Jackson, em memória das vítimas do desabamento do santuário. A missa, presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson, foi concelebrada pelo reitor do santuário, Padre Emerson Borges, sempre emocionado. A queda do teto do santuário provocou a morte de seu Antônio e Dona Conceição, que estavam recebendo cestas básicas na igreja. Cuidado com a família das 2 vítimas fatais e o cuidado especial, tanto no nível material como também no nível espiritual, psicoemocional, das outras vítimas que saíram feridas deste acidente. A comunidade do Morro da Conceição celebrou a fé, mostrando que estava abatida, mas não vencida. Para a missa, uma estrutura provisória foi montada na área em frente ao santuário. Muita gente ficou em pé ao redor do toldo. A prefeitura vai manter a estrutura montada em frente ao santuário para que a programação de missas na paróquia não seja prejudicada. E o governo do estado vai liberar recursos financeiros e apoio técnico para reerguer o santuário até 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Todos estaremos unidos em prol desse grande processo de reconstrução, que é sobretudo um processo de reconstrução da esperança e da fé. No Espírito Santo, o movimento Mães que Oram pelos Filhos celebrou 10 anos de missão evangelizadora. Momento de agradecer pela caminhada com programação especial. No Santuário Bom Pastor, em Cariacica, mães que participaram do encontro se reuniram para comemorar os 10 anos de fundação do movimento, que floresce em todo o país e acolhe outras mulheres. Eu não sou mãe e eu passei por um momento muito difícil. O ano passado, tem um ano que eu entrei para o movimento e o movimento me acolheu, assim como ele acolhe todas as mães e todas as mulheres. Gilcineia conta o que tocou o coração dela durante o evento. E eu vim para cá numa missão assim, sem saber o que exatamente estava me preparando. E foi isso que eu cheguei aqui e encontrei essa multidão, esse amor que todos me acolheram. Participaram da celebração a fundadora do movimento, Ângela Ábido, irmã Maria Raquel, e Padre Anderson Gomes, reitor do Santuário Bom Pastor. Eu, Padre Anderson Gomes, virei então o primeiro diretor espiritual do movimento e acompanhei durante 8 anos essa caminhada, vendo crescer
Eram os mesmos passos de São Paulo apóstolo, né? Indo às comunidades, fundando grupos, partilhas, e foi muito bonito. É muita alegria no dia de hoje, com a família reunida. Eu quero agradecer, fazer um louvor a Deus por tudo isso. A você, mãe, muito obrigado, porque quem faz o movimento é você. Beijo no coração. Expressamos nossa gratidão a você, sócio e benfeitor, que faz com que a Canção Nova siga evangelizando todo dia. É com a sua participação na campanha do projeto Dai-me Almas que podemos seguir adiante, levando esperança e promovendo a vida e a família à luz do Evangelho. Fechamos o mês de agosto com 104%. Estamos juntos nesta grande jornada da vida para fortalecer os vínculos do amor e da caridade. A Canção Nova conta com vocês em setembro. Conheça mais. Acesse clube.cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Fiéis e peregrinos de diversas regiões do país participaram do encontro Amigos da Canção Nova na Chácara de Santa Cruz, no interior de São Paulo. O evento aconteceu nesse fim de semana. Os Amigos Canção Nova são pessoas que, contagiadas pelo carisma, apoiam esta obra e levam a mesma graça para sua cidade, estado e região. Minha história com a Canção Nova começou desde pequeno, quando eu assisti o Cantinho da Criança. Então tinha o João e a tia Adelita, né? E ali eu fui me apaixonando pela Canção Nova, pelo jeito de lidar do Padre Carlos, não é, com o Cantinho da Criança e, obviamente, com o fundador, Padre Jonas Abib. Amizade significa trazer em sua bagagem uma história de amor e encontro. Tenho uma alegria de retornar à Canção Nova, porque na minha vida religiosa ela começou aqui. Com o tema Quer Ser Meus Braços, os Amigos Canção Nova são convidados a contemplar os braços abertos de Jesus na cruz, símbolo de eterno amor e sacrifício. O grupo de amigos eu considero como os discípulos, que na verdade acompanhavam Jesus e levavam para os outros a mesma mensagem de Jesus, como faziam também os apóstolos. A exemplo de Jesus, que estendeu seus braços para abraçar toda a humanidade, a Canção Nova convida aos amigos para refazer esse abraço nas atividades evangelizadoras. A gente tem encontros semanais, a gente faz ações, doação de alimentos, como sopa, assim, a moradores de rua. Para cada parceiro, o relacionamento com a comunidade representa parte de sua história. A Canção Nova na minha vida é misericórdia de Deus. Uma forma de vida, a gente tem um prazer enorme em fazer parte do grupo, em trabalhar para Cristo, em promulgar a palavra dele por onde a gente passa. A Canção Nova é um instrumento de Deus na minha vida e na vida de muitas pessoas. E eu acredito que ela tem essa função incrível de evangelizar de uma maneira muito acolhedora. E Jesus, por meio da Canção Nova, continua perguntando: aceita ser meu sorriso, aceita ser os meus braços. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Uma ótima noite. Nos vemos novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.